Desde que Huxley e Darwin, antes deles Erasmo Darwin, começaram a falar de evolução das espécies, desde que a antropologia começou a ser estudada como ciência, a chamada evolução do homem teve vários tipos de nomenclaturas. Falaram do Homo sapiens, do homem de Neandertal, que hoje não é mais considerado o ancestral dos seres humanos atuais. Falaram do Homo ergaster, que é o homem trabalhador. Havia vários tipos. Nesta noite eu não quero falar com vocês do Homo sapiens, nem do homem de Neandertal, nem do Homo erectus. Eu gostaria de falar do Homo religiosus. O que seria o Homo religiosus? Bem, antes de entrar nesse assunto, deixe-me, quando a gente fala de origem da humanidade, principalmente duas teorias disputam terreno: evolucionismo e criacionismo. O evolucionismo, vamos admitir, ele parece muito mais fundamentado cientificamente. Há muito mais artigos científicos apoiando o evolucionismo do que o criacionismo. Há muito mais cientistas evolucionistas do que criacionistas. Porém, quem trabalha com ciência sabe que nem sempre o senso comum ou aquilo que é dominado no mundo do saber é necessariamente a verdade, porque as ideias mudam. Lembrem que, para dar um exemplo mais recente, antes de Albert Einstein, era notório que o universo era eterno e a física era estática. Depois que Einstein e Hubble desenvolveram a teoria da relatividade e da velocidade constante da luz, que hoje está sendo questionada, já não se diz mais que o universo é estático. Hoje pensa-se no Big Bang. O universo teve um começo. Se antes de 1940 você dissesse que o universo teve um começo, os físicos iam rir da sua cara. Então as coisas mudam. Nem sempre porque algo é muito divulgado, aquilo é necessariamente a verdade. Eu sei que Discovery Channel, History Channel, National Geographic só falam de evolução, e quando você vai nos museus parece que a evolução é algo assim determinante, não tem o que questionar. Mas não é bem assim. Embora nesta noite eu não vou ter tempo para dar toda uma palestra sobre evolucionismo, eu vou dar apenas um exemplo para você ver que as coisas nem sempre são como pensam. Geralmente os evolucionistas dizem que nós precisamos de fé para aceitar a Bíblia. Mas a evolução também demanda, não, por favor, eu não sei, eu pensei que eu tinha esbarrado aqui. Não é só nós que precisamos de fé para aceitar a Bíblia, o evolucionista também. A evolução diz que o homem, ele é evoluído a partir de formas primatas até chegar ao estado atual. O criacionismo diz que nós não evoluímos de formas primatas. Enquanto o evolucionismo diz que nós somos descendentes de animais, e por isso somos animais racionais, o criacionismo já prefere estabelecer a grande diferença entre homens e animais. Agora, o problema é o seguinte: se nós evoluímos de animais, onde estão os fósseis de transição? Onde estão aqueles fósseis que demonstram, para longe de qualquer questionamento, que eu tenho um ancestral que seria símio? Você já ajuda com símio? Ok. Onde está um ancestral que fale que o ser humano foi metade símio, metade humano? Não existe. Você tem um fóssil de um animal e tem um fóssil de um ser humano. Não existe nenhum fóssil de transição. É o chamado elo perdido. E o grande desespero é para encontrar o elo perdido. E não encontraram até hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai ao Museu de História Natural de Nova York, eu tive a oportunidade de visitar ali algumas vezes. Uma vez eu fui com a minha esposa no Museu de História Natural de Nova York. Estamos eu e Elis Lee. Por que eu quero apresentar essa foto? Não para provar que a gente esteve lá. É que eu quero chamar a atenção para esse busto aqui. Esse é o busto de Henry Fairfield Osborn. Henry Fairfield Osborn é um dos maiores paleontólogos do Smithsoniano.
um dos mais respeitados paleontólogos americanos. Ele já morreu, ele morreu em 1935 ou 36, se eu não me engano. Acontece que Henry Fairfield Osborn era um dos maiores evolucionistas e defensores do evolucionismo. E ele admitia que o grande problema do evolucionismo é a falta do elo perdido. Uma prova cabal de que um réptil virou um pássaro. Não temos. Você tem a declaração de que os pássaros são répteis que evoluíram até serem pássaros. Mas um fóssil, para longe de qualquer questionamento, não foi encontrado até hoje. E principalmente eu estou falando entre homens e animais. Acontece que um pouco antes, em 1919, 1920, o Dr. Osborn recebeu pelo correio um envelope com um dente. Um dente. E ele pegou aquele dente fossilizado e disseram: este é um dente de um elo perdido. Esse é o dente de um ser que é, ao mesmo tempo, humano e, ao mesmo tempo, animal. O Dr. Osborn ficou desesperado ficou maravilhado com aquele achado, pegou aquele dente, pegou as informações aonde o dente foi encontrado, foi no estado de Nebraska, pegou a sua equipe do Smithsonian, gastou muito dinheiro e foram para Nebraska fazer uma escavação arqueológica para encontrar o resto do dono do dente perdido. Escavaram o estado, lá na região, escavaram, não encontraram mais nada, a não ser o dente. Porém, a despeito disso, o Dr. Osborn escreveu num artigo científico a seguinte frase: não importa se não encontramos o restante, este único dente nos revelará 1 milhão de verdades. E mais, ele montou como seria o dono do dente. Ele deu o nome do dono do dente. Esse aqui é o Dr. Osborn, em roupas de campanha. Aqui está o dente fóssil. E aqui está como ele imaginou que seria o dono do dente. E deu o nome para esse ser de Hesperopithecus, ou, de maneira leiga, o homem de Nebraska. E o Hesperopithecus, ou o homem de Nebraska, ficou na linha genealógica da evolução humana. Esse dente foi exposto no Museu de História Natural de Nova York e avaliado em 10 milhões de dólares. Até que um estudante, se eu não me engano, da Universidade de Yale, não estou certo, que estava fazendo a tese dele de pós-doutorado em zoologia, resolveu estudar aquele dente. Um dente que tinha, olha, até então, só para vocês terem noção, com base no dente, imaginaram como seria o macho, a fêmea, o habitat deles, ganhado de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que Deus, da costela de Adão, fez Eva. O Dr. Osborn, de um dente, fez um casal. Melhor do que Deus. Só que quando aquele estudante de zoologia foi verificar bem o dente de 10 milhões de dólares, o mesmo dente que revelaria 1 milhão de verdades, descobriram que aquele era um dente de um porco. O dente foi retirado do Museu de História Natural, mas o Hesperopithecus continua em alguns livros didáticos de evolução da natureza humana. O Hesperopithecus continua lá. E pensam que o pessoal aprendeu a lição? Hoje você vai lá no Museu de História Natural, o que você tem? Lucy. Lucy seria uma Australopithecus. A Lucy é uma Australopithecus que também está hoje exposta no Museu de História Natural. Quem encontrou a Lucy foi Donald... fugiu agora o sobrenome dele, daqui a pouquinho vem a cabeça, o Windows vai funcionar aqui. E a Lucy foi encontrada. Agora, estão vendo lá como é que eles colocaram em resina a Lucy, o marido dela. Agora, sabe o que encontraram da Lucy? Apenas esse esqueleto aqui, completamente incompleto. Daquele esqueleto, eles tiraram como é que seria a cor da pele da Lucy, o habitat dela, o que ela comia, o marido e tudo mais. E já tem alguns antropólogos evolucionistas que estão duvidando que a Lucy seja de fato uma ancestral humana.
Tem alguns que estão achando que ela não seria um Australopithecus, que aquele osso seria apenas uma alçada de um macaco já extinto. Eu estou contando isso aqui apenas para dizer que nem tudo é tão bonzinho como parece. Quem é cientista de fato mesmo, sabe que a ciência também está cheia de buracos, que existem teorias, existem coisas que são descartadas. E por favor, deixe-me explicar aqui a teoria. Existe uma maneira errada de falar de teoria. Deixe-me falar para vocês como é que funciona o método científico. A primeira coisa que você tem que ter para ter um método científico são evidências e um problema científico. Então, o que são evidências? Evidências é quando você chega num lugar e encontra objetos que lhe levantam um problema. Vou explicar de maneira leiga. Suponhamos que eu cheguei aqui na igreja e encontrei aqui no meio da igreja, vamos supor que isso aqui fosse uma bola. Dá licença, eu ponho no lugar de novo, viu? Vamos supor que isso fosse uma bola de futebol. A bola está aqui no meio. E a vidraça da igreja está quebrada naquele canto ali. Há cacos de vidro ali, marcas de tênis aqui, alguém andou aqui, e uma sujeira danada. Qual é a evidência? A evidência é a descrição de como os objetos estão. Os objetos que eu tenho. Eu tenho uma bola. O que mais? Caco de vidro, pegadas. A lista do que eu tenho. Isso se chama evidência. Aí eu levanto uma problemática. Qual é a problemática que a gente levanta? Quem quebrou o vidro da igreja? Então eu tenho evidência e eu tenho problemática. Aí eu pego a evidência e faço uma descrição de como ela está. Quando eu faço a descrição sem interpretar, eu tenho um fato científico. Fato científico é a descrição da evidência sem interpretar. Qual é a descrição? A bola está a tantos metros da janela. Há cacos de vidro no setor F da igreja. As pegadas vão tantos metros de tal lugar para tal lugar. Esta descrição não pode ser interpretativa. Eu não posso colocar, por exemplo, a igreja era grande e espaçosa, porque isso é subjetivo. Grande e espaçoso para você pode ser pequeno para ele. A igreja estava suja. Não. Havia poeira nessa e nessa ala. Havia pegadas nessa e nessa ala. Entenderam que é um fato científico? Se depois que eu fizer essa descrição, aí eu começo a levantar uma história hipotética na minha cabeça. Bom, eu acho que os meninos estavam jogando bola na quadra, quebraram a vidraça, entraram aqui para pegar a bola, mas como ouviram alguém chegando, saíram correndo, deixando a bola para trás. Se eu tenho apenas uma maneira de explicar, eu tenho uma hipótese de trabalho. Uma hipótese. Estão vendo que hipótese é diferente de evidência? Então eu tenho uma hipótese do que aconteceu aqui. Mas vamos supor que chega o Júnior e fala para mim: pastor, desculpa, eu não acredito que foram os meninos não. O que foi, Júnior? O que você acha que aconteceu? Eu vou falar o que é. É que tem algumas meninas que estão com ciúme porque os namorados jogam bola demais aqui. Eu acho que foi uma das meninas da igreja que botou a bola aqui e falsificou as pegadas para parecer que alguns dos rapazes quebrou o vidro e assim a comissão da igreja proibiu o futebol aqui atrás. Vamos raciocinar. Existe a possibilidade também de ser o que ele falou, sim ou não? Existe. Se existe uma outra possibilidade de explicar o fato diferente da primeira e as duas estão em pé de igualdade, então eu tenho uma hipótese. Mas se só existe uma possibilidade lógica de explicar aquilo e nenhuma outra mais, aí eu tenho uma teoria. Possibilidade, hipótese é quando você tem mais de uma possibilidade de explicação. Quando eu tenho uma só, é uma teoria. Agora, quando você pode repetir o processo para verificar o que aconteceu em laboratório,
aí e consegue repetir várias vezes o processo, tendo o mesmo resultado, aí você já tem uma lei. Entenderam a diferença? Por isso que se fala em teoria da relatividade de Einstein e não lei da relatividade. Por que é teoria da relatividade e não lei? Porque eu não tenho como repetir o processo. Mas o que Einstein estabeleceu é a única maneira real de explicar aquele fato científico. Ficou claro para vocês? Por isso que eu falo de lei da gravidade e não teoria da gravidade. Por que é lei? Porque a hora que alguém duvidar, eu posso repetir para você ver. A rigor, como temos duas explicações para a criação do mundo, para a origem do mundo, a rigor, eu deveria ter hipótese da criação e hipótese da evolução, e não teoria da evolução. Porque teoria é quando você tem apenas uma explicação. Como temos duas, o correto seria hipótese. Perceberam que as pessoas jogam isso aí de maneira balançada nas revistas, como se teoria e hipótese fossem a mesma coisa? Em método científico, teoria e hipótese não são a mesma coisa. E teoria também não é uma coisa que você não tem a mínima certeza. Mas vamos continuar. Uma pergunta que eu falei que interessa a todos. Vamos abrir o Salmo 8. Salmo 8, 4. Salmo 8, 4 faz uma pergunta muito interessante. Quem é o homem? Essa pergunta da Bíblia eu queria fazer hoje para vocês. O que é o homem? What is the man? No who is the man. What is the man? No who. What is the man? Essa é uma pergunta que interessa a todos. Evolucionistas e criacionistas. Ateus e crentes. O que é o homem? O que é o ser humano? O que é o homem? Bom, já coloquei. Para a evolução, o ser humano é o resultado de um processo evolutivo contínuo a partir de formas primitivas. Para a criação, não. Há um hiato, um salto, um gap, um salto qualitativo muito grande entre os homens e os animais, que não pode ser explicado por transformações sucessivas, mas pela diferença entre ambos. Enquanto o evolucionismo procura as semelhanças entre os homens e os animais, o criacionismo procura a diferença entre os homens e os animais. Mas de novo eu continuo. Quem é o homem? O que nos diferencia dos animais? Sabe por que essa pergunta é importante? Eu vou explicar a vocês por quê. Essa pergunta tem levado alguns evolucionistas extremistas a dizer que não há diferença nenhuma entre o ser humano e os animais. E aliás, deixe-me abrir um parênteses para dizer para você que se você tira realmente o perfil religioso e espiritual, fica complicado você estabelecer parâmetros. Uma vez alguém falou assim: eu não posso aceitar que Deus existe porque existe o mal. Como é que a gente pode explicar a existência de Deus com a existência do mal? Mas vamos raciocinar um pouquinho. Se você está falando que existe o mal, é porque você acredita no mal. Concorda comigo? Que é um argumento que se usa. Se Deus existe, por que existe o mal, the evil? Se você acredita no mal, então é porque há o bem. Se há o mal e há o bem, é porque existe uma legislação que estabelece o que é mal, o que é bem. Se existe uma legislação, então existe um legislador. Mas se não existe Deus, então não há um legislador. Se não há legislador, então não há lei. Se não há lei, não há mal nem bem. Qual era a pergunta inicial mesmo? Se eu não posso aceitar que Deus existe, que existe o mal, como é que você sabe que existe o mal? Quem te deu a noção que algo é mal? Porque se não há Deus, a menos que eu fale que a noção de mal e bem é o ser humano que decide. Mas se for assim também, é tudo relativo. Mas vamos continuar. Essa mulher que vocês estão vendo aqui é uma evolucionista. É lógico que eu não vou pegar todos os evolucionistas por ela, mas eu estou querendo dizer que ela está certa se eu tirar Deus da jogada.
Ela chama-se Ingrid Newkirk. E ela diz assim: não há diferença entre os homens e os animais. E o pior, sabe o que é, irmãos? Que quando me perguntam qual a diferença entre o homem e os animais, como cristão, eu vou falar qual a resposta que eu tenho. A diferença entre o homem e os animais está na imago Dei, a imagem de Deus no homem. Porque a Bíblia fala que de toda a criação da terra, o ser humano, homem e mulher, são os únicos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, eu sei que isso parece uma piada. Eu estou dizendo que eu creio que a diferença entre o homem e os animais é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, eu sei que isso parece uma piada, então eu vou retirar a minha hipótese. Já que não é a imagem de Deus que me separa dos animais, eu pergunto: o que me diferencia dos animais? Ingrid Newkirk foi mais sincera, ela falou: nada. E ela é uma ativista que diz assim: como nada me separa dos animais, os animais deveriam ter o mesmo tratamento social que um ser humano. Um cachorro atropelado deveria ser levado para um hospital como um ser humano. Ninguém deveria comer carne. Eu sou vegetariano, mas as minhas razões são diferentes dela. Ingrid Newkirk dizia: ninguém deveria comer carne porque você está comendo um outro ser que tem tanto direito à vida como você. Não deveríamos usar pestes para matar as pragas, pesticida para matar as pragas, porque elas têm tanto direito à vida como você. Será que é isso mesmo? Já pensou você chegando no hospital e tem um porco na sua frente? E ele tem tanto direito à vida como você? Mas o que me separa? Você fala dos animais. Se eu sou apenas um ser evoluído, os animais também, o que me separa dos animais? Vamos voltar essa pergunta: qual a diferença? Não é a imagem e semelhança de Deus, então? Qual é a diferença? Bom, Huxley tentou resolver o problema. Huxley foi um dos evolucionistas. Teve o Huxley pai e o Huxley filho, esse é o pai. Huxley dizia que o que se diferencia o homem dos animais não é nada de imagem e semelhança de Deus. Qual é a hipótese então? Huxley dizia que o que nos diferencia dos animais é que o ser humano é um ser racional. E os animais são irracionais. Quantos já ouviram falar isso? O que nos diferencia dos animais é que nós somos racionais? Vários. O problema é que isso hoje está sendo questionado por muitos cientistas. Sabiam? Estão hoje dizendo que os animais também pensam. Esse aqui, vou repetir. A minha ideia é que o que me diferencia dos animais é que eu tenho a imagem e semelhança de Deus. Mas eu estou admitindo que se isso não é aceito, então eu estou querendo saber o que me diferencia dos animais. Aí propuseram: o que diferencia é a razão humana. Porém, Donald Griffin, que foi professor, se eu não me engano, da Universidade de Rockefeller, ele escreveu vários livros: Animal Minds, Animal Thinking, e esse emérito professor da Universidade de Rockefeller escreveu o seguinte: a consciência não é uma entidade bem arrumadinha do tipo tudo ou nada. Ela varia com a idade, com a cultura, a experiência e o sexo. Se os animais tiverem experiências conscientes, elas presumivelmente variam também. Elas também vão variar. Ali tem um errinho de tradução. Ou seja, Donald Greenfield quer dizer que os animais também pensam e têm raciocínio. Até sinapse. O que é o pensamento? O pensamento é sinapse. Concordam comigo? É a sinapse. O seu cérebro tem células que comunicam umas com as outras através de descargas elétricas. É assim que você pensa. O pensamento é um fenômeno químico e físico ao mesmo tempo. Eu digo químico porque é um gotejar de sinapse de uma célula para outra. E físico porque é tátil. Você consegue perceber o pensamento de uma pessoa. Agora, você sabia que quando o seu cachorrinho está abanando a cauda, reconhecendo o dono, na cabeça dele também, no cérebro dele está tendo sinapse? Você sabia disso? Você sabia que até um rato tem sinapse? Olha o que escreveu
esse professor da Universidade Gilberto Xavier, da Universidade de São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa com um grupo que acreditam que experiências com animais podem solucionar o tratamento de problemas de memória. Os cientistas, sob a coordenação do biólogo Gilberto Xavier, estão testando em animais o transplante de células nervosas cerebrais como forma de substituir neurônios lesados que exercem funções importantes no processo de recebimento, transmissão e arquivamento de informações da memória. Ainda em fase experimental, o procedimento testado pelos cientistas brasileiros vem sendo estudado por pesquisadores em outras partes do mundo. Aqui está uma foto de uma sinapse de um cérebro de um animal. Aqui uma outra foto de sinapse. E aqui a foto de sinapse do cérebro de ratos, camundongos de laboratório. Então, eu lamento dizer que não é a razão que me diferencia dos animais, porque os animais também têm raciocínio. Aí alguém vai falar, pastor, mas os animais eles não conseguem fazer uma conta de equação. Não importa, uma criança também não, nem por isso ela é irracional. Muita gente que também não consegue fazer uma conta e nem por isso é irracional. Não há pessoas que conseguem usar mais a razão do que outras. Os animais também, e em alguns pontos eles usam mais do que nós. Vejam como um João de Barro, sem ter feito faculdade de arquitetura, consegue construir a casinha dele. Vejam como um pássaro consegue fazer o ninho dele, que cai aquela chuva e não destrói. Pelo contrário, eu nunca vi inundação acontecendo por construção errada dos animais. Mas a inundação acontece por construção errada dos seres humanos. O Brasil sofreu com as enchentes, o México está sofrendo agora, em parte por casas construídas onde não deveriam estar. Eu nunca vi animais destruindo a natureza desse jeito. Eles constroem, são melhores arquitetos e engenheiros do que nós. Curioso isso. Os animais têm sinapse. Puxa, pastor, agora... Mas calma, isso não é problema para mim nem para você, porque eu acredito que o que me separa dos animais é o fato que eu tenho a imagem e semelhança de Deus. Quem nega isso que tem que encontrar uma outra forma de separar os animais, ou então vou concordar com o Ingrid Newkirk e saber que entre mim e um cachorro não há diferença nenhuma. Vamos propor agora não apenas casamentos entre homossexuais, porém casamentos também entre um homem e um cabrito. Qual o problema? Sério? Qual o problema? Se não há nada que separe os animais, qual o problema de um homem querer casar agora civilmente com um gorila? Já não tem cachorro recebendo herança? Já não tem gato recebendo herança? Qual o problema agora de um homem querer ir no cartório casar com um papagaio? Se é para radicalizar, vamos radicalizar. Não há nada que diga que isso é errado. Vamos continuar. Se não é isso, então, pastor, quer dizer que os animais pensam? Bom, eu vou dar minha opinião para você, eu não sou biólogo. Mas coloque uma coisa na sua cabeça. Nem tudo nos animais é instinto. Não, pastor, para mim é instinto. Não, eu vou explicar para você. Os cientistas estão descobrindo que muitas coisas, como memória de curto prazo, de longo prazo, diferença de objetos, não só os seres humanos têm, mas os animais também. Instinto é tudo aquilo que não demanda aprendizado. Se você precisou aprender, não é instinto, é raciocínio. O ser humano tem instinto ou não tem? O que vocês acham? Você ensina uma criança a mamar no peito? Não ensina. A mãe tira a blusa, a criança já vai ali, instintivo. O ser humano também tem instinto. Como o animal tem instinto. Então o seu cachorro pode até latir por instinto. Mas aquilo que só ele faz e nenhum outro faz, aquilo foi aprendizado. Aquele truque que ele faz porque se tem aprendizado, teve raciocínio e inteligência. Puxa, pastor, então o que separa os animais? Outras pessoas propuseram o seguinte: o que nos diferencia dos animais é a linguagem e o fato dos animais não poderem viver em sociedade. Outro absurdo. Os animais podem viver em sociedade. Olha lá as abelhas. E os animais têm linguagem. Sabiam que a dança das abelhas é uma linguagem? Quando as abelhas vão e voltam para a colmeia,
a forma que elas têm de dançar é uma forma de dizer para as companheiras da colmeia se as flores estão longe, se estão perto, se são muitas flores, se são poucas, se tem perigo ou se não tem perigo. Como é que vocês acham que um grupo de formigas carrega um objeto se não tiver comunicação entre elas? É lógico que tem algum tipo de comunicação. Pelo menos alguma coisa do tipo, 1, 2, 3, vamos lá. É verdade. Senão cada uma andaria. Elas têm hierarquia, elas têm organização, tem a rainha. Elas têm tudo, tem a defesa, tem aquelas que se matam para salvar o formigueiro. Tudo isso. Aliás, se Darwin estivesse certo, em que a lei da sobrevivência é a lei da evolução base, então não haveria filhotes. Porque numa fome, os adultos comeriam os filhotes. E o que nós vemos muitas vezes é o quê? O filhote não é mais fraco? É ou não é? Então, numa situação de desespero, era para o filhote morrer e não teria evolução. Mas o curioso é que o adulto passa fome para dar de comida ao filhote. É contra a lei da sobrevivência? Bom, não é viver em sociedade, não é inteligência que separa os animais, nem a comunicação. Esta aqui é uma gorila chamada Coco. Ela está no Alasca. No Alasca, não, desculpa, no Havaí. Esta é a treinadora da Coco. Irmãos, pasmem, a Coco aprendeu linguagem de sinais. E ela tem um vocabulário de uma criança de 6 anos de idade. Ela consegue dizer o que ela quer através de linguagem de sinais. Pode entrar na internet, você vai pesquisar e vai ver que eu não estou mentindo. Coco, a gorila que fala. Eles fizeram vários testes. Ela mora numa casa grande, como se fosse uma Big Brother, né? Ela mora numa casa grande, e nessa casa tem tudo. Aqui ela fazendo gestos de bebê. E nessa casa, por exemplo, eles colocaram vários utensílios. Ela fica sozinha lá, monitorada por câmera o tempo todo. Um dia, ela estava sozinha, porém as câmeras monitorando. Ela quebrou um prato. Quando ela quebrou o prato, ela fez esse gesto aqui de estou em apuros. Então ela reconhecia o gesto que ela estava fazendo. Ela expressava a emoção dela através da linguagem. Ela, estou em apuros. Pegou o prato, colocou em cima lá e foi para a jaula dela e ficou brincando lá no outro cômodo, como se nada tivesse acontecido, disfarçando também a travessura. Francine Peterson, que é aquela loira que fez a Coco, perguntou a ela, Coco, através de linguagem de sinais, o que você diria a alguém que não sabe nada sobre gorilas ou pessoas? Coco hesitou um pouco, mas com o vocabulário de uma criança de 6 anos, sinalizou de volta, Coco é boa, e as pessoas franzem a testa às vezes. Olha a maneira que ela usou para explicar que as pessoas estão chateadas. Isso eu tirei da revista Diálogo Universitário, que é uma revista internacional da educação adventista. Outra coisa interessante. A Coco tinha um aparelho de TV. Antigo ainda, né? E a Francine Peterson ficava colocando filmes para ela assistir. E colocava filmes de Robin Williams, comédia. E ela gostava, Mrs. Doubtfire, se não me engano, uma babá quase perfeita. Doubtfire, né, o nome dela. Doubtfire, né? Em português é uma babá quase perfeita. E ela via o Robin Williams na TV. E um dia levaram o Robin Williams para conhecer a Coco, pessoalmente. Quando ela viu pessoalmente, a reação. Ela também tinha humor. Ela tinha humor. Irmãos, nós estamos num problema nesta noite. Eu estou descobrindo que tudo o que eu pensava que me separava dos animais, não separa. Eu sei que o humor desse, mas eu quero alguma coisa que eu fale que seja distintamente humano. Eu quero nesta noite encontrar algo que fale realmente, isto aqui me classifica como ser humano. Algo que só eu tenha e no mundo animal não encontre. É importante descobrir isso, sabe por quê? Pelo que eu falei. Se eu não souber o que me torna realmente humano, como é que eu posso falar que o ser humano tem que ter prioridade no hospital público a um cavalo que foi atropelado, por exemplo? Por que você tem que
por que os animais não podem ter os mesmos direitos que os seres humanos? É lógico que há direitos dos animais. Eu falei, eu sou vegetariano. Eu tenho 2 cachorrinhos em casa. E quer ter um abrigo comigo, maltrate animal. Eu não suporto pessoas que maltratam animais. Tá certo? Não suporto. Porém, eu sei diferenciar um ser humano de um animal. Nós não temos filhos, temos 2 cachorrinhos em casa. Mas eu ainda sei que um cachorro é um cachorro. Porque tem gente que já está confundindo, né? Tem gente que já começa a colocar o cachorro no lugar do filho. Eu sei que um cachorro é um cachorro e uma criança é uma criança. Mas eu pergunto, o que identifica você realmente como ser humano? Não é viver em sociedade? Ah, já sei, colocou alguém. A capacidade de se expressar pela arte. Os animais não conseguem expressar emoções através da arte. Só o ser humano. Mentira. Olha a Coco pintando. E mais, eles têm estilo. Esses quadros são da Coco. Esse aqui é do Michael. E um dia que a Coco estava pintando do lado dele, sabe o que ele fez? Ele passou tinta na mão e todas as vezes que ele pintava o quadro e tinha outra gorila junto, ele passava tinta na mão e fazia assim, para mostrar que aquele quadro era dele. Olha aqui, sabe quem pintou isso aí? Golfinhos. Esses foram... Ah, não, desculpa, esses não foram golfinhos. Esses foram elefantes da Índia. Esses são... Os elefantes estavam calmos quando eles estavam sob forte estresse. Olha que os golfinhos também pintando. Com a Coco, eles fizeram uma coisa. Eles pegaram vários tabletes com tinta e distraíram a Coco. E quando ela foi distraída, eles trocaram as tintas de lugar. Quando trocaram a tinta de lugar que ela voltou, ela percebeu que a tinta que ela estava usando era outra e não aquela. E os entendidos em artes, não é o meu caso, eu não sou de educação artística, dizem que o que chama atenção no modo como os animais escolhem a tinta para pintar é que existem matizes, degradê. Eles não pintam de maneira aleatória. Mesmo que pareça algo abstrato, eles estão usando as cores com consistência. Eles têm estilo, têm gosto. Não é algo aleatório. Então, o que nos separa dos animais? Ah, é o uso de ferramentas. Só o ser humano consegue transformar a natureza em ferramenta e utilizá-la. Os animais também conseguem fazer ferramentas. Olha esse macaco aí, esse chimpanzé. Eles colocaram uma banana fora da jaula e colocaram umas varetas ali para ver o que ele fazia. Ele pegou a vareta, transformou numa forma de alcançar a banana. Mas fizeram outra experiência. Colocaram a banana no teto e um monte de caixas espalhadas. Olha o que o chimpanzé fez. Eles se organizaram, empilharam as caixas. Depois um aqui ficou segurando, que caía, não estava dando estabilidade. Aí um subiu para segurar a caixa enquanto o outro conseguia. E quando ele conseguiu, daqui comemorou. Trabalho em equipe. Olha uma outra situação aqui. Isto é usar ferramentas. Até a capacidade de fazer cálculos matemáticos os animais têm. Esse aqui, veja bem, experimentos com macacos restos, feitos por Herbert Terrace e Elizabeth Brennan, demonstraram que os macacos conseguem entender relações ordinais entre os números de 1 a 9. Isso aqui foi publicado na American Scientist. Até algumas fórmulas matemáticas, algumas operações matemáticas eles conseguem entender. Até o fôlego de vida dos animais e do homem, segundo a Bíblia, é o mesmo. Bom, como a evolução das espécies não me apresenta nenhuma coisa de fato que me separe dos animais, eu vou ficar com a minha velha hipótese. A única coisa que eu posso dizer que me separa dos animais é que eu tenho a imagem e semelhança de Deus. A religião é a única coisa que me separa dos animais. A única coisa distintamente humana que você encontra em qualquer cultura é a religião. Entre nas caravelas de Cristóvão Colombo, quando ele chegou aqui na América, os que aqui estavam, nas Antilhas, tinham religião. Entre com Marco Polo e vá ao Extremo Oriente, eles tinham religião. Entre no navio de Jacques Cousteau
nas tribos não alcançadas, eles têm religião. A religião é um princípio universal. Todos os lugares têm religião. Todos. A religião é um princípio universal. E eu pergunto, quem soprou o ouvido das nações o sentimento religioso? Religião não se aprende. Aliás, ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias. O primeiro sentimento não é do ateísmo, é da crença. Curioso que nós temos duas experiências para tentar fazer as pessoas nascerem ateias. Uma delas é de um grupo agora que está querendo ensinar, eu vi com minha esposa lá na Argentina, um livro lá, Educando Hijos Sin Dios. Educando crianças sem Deus. Onde pais ateus querem ensinar os filhos que não existe Deus. Mas é interessante que eles mesmos admitem nos livros deles que durante uma determinada fase da vida da criança é quase uma luta para fazer com que a criança não acredite em algo além do físico. Eles ficam insistindo com a criança que não existe Deus. Mas para onde vovó foi? Vovó morreu. Acabou, vovó. Mas como, papai? E às vezes mesmo aqueles pais ateus que querem educar os filhos ateus sem religião, falam, vovó está dormindo no outro quarto. Não, ela não está dormindo no outro quarto, ela morreu, acabou tudo. Mas eles mesmos admitem que a criança parece que tem uma vontade de acreditar no que está ali, no metafísico. A União Soviética tentou formar gerações de pessoas ateias. Mas na primeira situação em que caiu o comunismo, o lugar onde o evangelho mais cresce hoje é na Rússia. O pastor Jonathan Conceição falou para vocês aqui. Não era para ter ninguém convertendo lá. Assim que se livraram do comunismo, vários estão vindo para Deus. Não adianta. Curioso. Por que Deus não vai embora? Carl Gustav Jung, o pai da psicanálise. Carl Gustav Jung falou que a religiosidade é algo tão instintivo quanto a sexualidade, a sobrevivência e a necessidade de afeto. Jung. Lembra que eu falei de instinto e aprendizagem? Segundo Jung, a religião é instinto. Você não aprende a ser religioso, você nasce religioso. Você pode deixar de ser religioso, mas você nasce religioso. As pessoas se tornam ateias porque decepcionaram com Deus, decepcionaram com a religião, decepcionaram com as crenças. Mas ele nasceu acreditando em alguma coisa. Agora, o curioso é como eu falei, todo ateu um dia acreditou em Deus. Você pode até tentar viver sem Deus, mas é um caminho muito difícil. Sabe por quê? Vou mostrar duas passagens da Bíblia para você. A primeira está no Salmo 42, verso 1. Salmo 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes d'água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus, Eclesiastes 3, verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. No original hebraico, a palavra eternidade é olam. Olam em hebraico é mais do que eternidade. É a sede pelas coisas eternas. E a Bíblia está provando, a Bíblia está certa. Deus colocou a sede de eternidade no coração humano. Há um vazio com forma de Deus no coração humano. Existe um vazio. Heidegger falava do existencialismo. Você tem o existencialismo de Heidegger. Mas nós temos alguns, como Karl Rahner, que falam do existencialismo sobrenatural. O que é isso? Heidegger dizia que a única sede que nós temos é de existência. Rahner dizia, não, eu tenho sede de Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Mesmo que você não admita, há um vazio com forma de Deus no coração do homem. O problema é que quando nós não alimentamos esse vazio, sabe o que acontece? O instinto do cérebro tenta arrumar outras alternativas. A prova maior que nós temos sede de eternidade, como disse a Bíblia, sabe qual é? É o próprio fato de nós nunca nos acostumarmos com a morte. Eu vejo pessoas morrendo todos os dias. Mas eu tenho aqui um ex-aluno nosso lá e sabe, acho que
Tá, tudo aqui. Tá aqui, pronto. Uma coisa que nós no seminário nunca vamos conseguir preparar vocês é para um funeral. Por mais que você tenha aula de liturgia, toda vez que um pastor tem que fazer um culto fúnebre, é terrível. Nós não acostumamos com a morte. Nós queremos viver sempre. Tem uma canção italiana que eu ouvia quando fui lá na Itália, pelo pouco que eu entendi de italiano, que falava da sede do baile que não acaba mais. A sede do baile que não acaba mais. Você já notou que quando você está alegre, você tem um misto de alegria e angústia ao mesmo tempo? Alegria porque aquilo está acontecendo. Angústia porque está acabando. Vai passar. Isso é sede de eternidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: se, como dizia Richard Dawkins, Deus é uma ilusão, por que nós nascemos iludidos? Por que nascemos acreditando? E por que passamos a vida toda correndo atrás da ilusão? Por que, pastor? Eu digo, porque vamos abrir o jogo, pessoal. Se não existe céu, se não existe Deus, se a vida é só isso, para que preocupar com o futuro? Eu vou morrer mesmo. Para que preocupar em deixar o mundo melhor para quem está vendo? Eu quero viver a vida que eu tenho aqui, desculpa. Convenhamos. Se eu vou morrer e vai acabar tudo, eu quero viver essa vida boa aqui. Para que preocupar em preservar o planeta Terra? Não, para preservar a geração humana. Para que? Eu não vou estar aqui para ver. Para quê? Para que preservar a natureza? Eu quero aproveitar enquanto eu estou aqui. Eu vou passar a vida toda preservando a natureza para o outro usufruir? Não, eu não sou bobo. Eu não sou tão altruísta assim. Para quê? Eu vou aproveitar cada segundo aqui. Para que ficar perdendo tempo estudando e tendo um diploma, se eu posso ganhar dinheiro mais rápido de outro modo? Traficando drogas, por exemplo. O seu corpo vai falar que você está precisando. Você pode tentar mentir, mas o seu corpo vai denunciar você. Tem um caso de Margaret. Margaret foi uma mulher da Inglaterra que dizia que não precisava de Deus nem de amigos. O dinheiro dela era tudo que ela precisava. Sabe como essa mulher morreu? Abraçada fortemente a uma velha boneca de pano que nem os empregados sabiam que ela tinha. Por que ela morreu abraçada àquela boneca? Carência não assumida. E quanto a Deus? Bom, eu já falei do existencial sobrenatural. Você pode até não querer aceitar a Deus, mas o seu organismo vai dizer, por exemplo, esse aqui é o Dr. Andrew Newberg. Dr. Andrew Newberg escreveu um livro, Why God Won't Go Away? Por que Deus não quer ir embora? Esse livro dele, ele é um neurologista, neurologista. Por que Deus não quis ir embora? Ele é um neurologista que ele criou uma expressão, neuroteologia. Neuroteologia. Sabe o que significa isso? Ele falou que é interessante que se você mapear o cérebro humano, eu não vou falar disso porque eu não sou da área de medicina, mas ele fala que no lobo parietal é possível você, através das fotografias de pósitrons, você descobrir o lado do cérebro que brilha unicamente quando a pessoa está sob forte sentimento religioso. O cérebro mostra que você tem um aspecto religioso, ele só brilha naquela hora. Olha outras fotografias que eles tiraram. Não é portanto que Santo Agostinho dizia: a nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em ti, Senhor. Mas você continua não querendo Deus? Está certo. A necessidade de adorar a Deus, eu já disse, é intrínseca ao nosso ser. Nós precisamos adorar a Deus, nós somos projetados para isso. Mas, você sabe, quando você não quer adorar a Deus, o organismo dá o seu jeito. Você começa a adorar outra coisa. O que vocês estão vendo ali? O que é aquilo? O que é aquilo? Isso é religião. Isso é religião. Eles estão adorando o Deus deles. Quando você tira Deus do cenário, você vai adorar outra coisa. Não adianta, vai adorar outra coisa. Tenha certeza. Porque você precisa adorar, seu organismo pede. Tem gente que fala dos ídolos da juventude.
Vocês já viram como as pessoas correm atrás dos ídolos? Como é que é visceral? Recentemente foi o aniversário da morte de Ayrton Senna. Uma mulher saiu de Londres. Ela falou que ela guardou dinheiro durante não sei quantos meses, comprou uma passagem pela British Airways para São Paulo, saiu de Londres à noite, chegou em São Paulo de manhã, foi lá no túmulo de Ayrton Senna, foi no túmulo de Ayrton Senna, colocou as flores, à tarde ela voltou para o aeroporto, pegou o avião e voltou para Londres. E eles perguntaram: por que você fez isso? Porque ele é minha vida. Quando Michael Jackson morreu agora, você sabia que várias pessoas tentaram suicídio, e algumas infelizmente conseguiram, porque Michael Jackson morreu? Quando você não adora a Deus, vai adorar outra coisa? Cuidado. Uma coisa é gostar de futebol, outra coisa é idolatrar o futebol. Cuidado, irmãos, viu? Eu não estou sendo contra o futebol, mas aprenda uma coisa: embora eu não seja médico, eu vou tomar 30 segundos para dar uma receita médica. Sabe qual a receita que eu poderia dar sem ser charlatão? A única receita que eu daria para você é o seguinte: cuidado, a diferença entre o veneno e o remédio é uma questão de dosagem. Eu não posso prescrever medicamento, mas eu posso dizer isso para você. Então cuidado, viu? E cuidado, porque às vezes realmente tem gente que o futebol perde, a vida dele acabou. Morreu. E quantas vezes nos tornamos semelhantes aos deuses que nós adoramos? Aí você pode dizer: não, mas isso é para pessoas simples, eu sou um intelectual, eu não vou ficar adorando ídolo, eu não vou ficar correndo atrás de cantor, de artista de Hollywood. Eu tenho uma ideia mais racional da realidade. Eu não aceito Deus e ponto final. Você também vai adorar alguém? Olha os comunistas na época de Fidel Castro. Fidel dizia em Cuba: temos que criar uma nação sem necessidade de religião. Só que atrás de Fidel, você tinha lá a figura do Che Guevara, a estátua do Che Guevara. Quando Fidel juntou com os irmãos dele contra Fulgêncio Batista e Che Guevara participou, olha a idolatria em torno de Che Guevara. Vá à Rússia, na época da União Soviética, estava o corpo do Lenin lá, embalsamado, com toda a reverência. Até intelectuais também adoram. Eu estou estudando na Universidade de São Paulo, eu sei disso, como alguns vibram. Enquanto na igreja muita gente cita Paulo, Davi, tem gente que cita aí Heidegger, está citando Heidegger, está citando Piaget. Eles citam os autores, os clássicos, como se fossem Bíblia. Na área da psicologia, tem uns que citam Freud como se fosse Deus. Tem gente que já não gosta de Freud e cita Freud como se fosse um demônio. Aí ele vai citar já Albert Einstein. Eu vejo interessante nos meus amigos a maneira como eles lidam. Eles não percebem isso. Eu falei com um deles: você já notou que a forma como você cita os autores é a mesma forma como eu cito a Bíblia? Eu cito a Bíblia como autoridade. E você fala: eu não aceito esse livro porque é livro escrito por homens. Mas você cita os autores como se fossem Bíblia. Ai de você se questionar um autor, um teórico da área que você está. Ai de você se questionar Michel Foucault. Se o pessoal daquela faculdade de filosofia forem seguidores de Michel Foucault, você não pode ser contra Michel Foucault. É a Bíblia deles. O que diferencia, irmãos, são apenas os autores e o livro. Mas todos nós somos religiosos. Todo mundo tem fé. O único problema é que eu estou dizendo que aquele vazio que as pessoas tentam preencher é um vazio com forma de Deus. E quando nós não preenchemos satisfatoriamente esse vazio, eu vou citar uma frase de Schopenhauer para vocês. Arthur Schopenhauer escreveu que a vida humana, e ele era ateu, e admitiu que a vida humana é apenas uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é exatamente isso que esta nação hoje está tendo.
ânsia de ter e tédio de possuir. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Por isso que vocês estão aqui. Se o Brasil, o México, o Líbano, quais são os outros países? What is your country? El Salvador, Brasil, México. Se os nossos países dessem o que a América dá, vocês não estavam aqui. Esse é o país da ânsia de ter e do tédio de possuir. Todo mundo tem, mas não sabe o que fazer com o que tem. Aí coloca no garage sale, yard sale. Quer. E depois que tem, não sabe o que fazer com aquilo. É o vazio com forma de Deus. Viktor Frankl, esse homem é fantástico. Esse homem foi entrevistado pelo Jô Soares no Brasil. Foi uma das poucas vezes que você viu o Jô Soares calado. Viktor Frankl foi o criador da terceira escola de psicanálise de Viena. E Viktor Frankl escreveu muito interessante que Viktor Frankl foi sobrevivente do campo de concentração nazista de Auschwitz. E uma das perguntas que o Jô Soares fez para ele, quando ele foi entrevistado, foi o seguinte: Viktor Frankl, se Deus existe, onde ele estava em Auschwitz? Frankl respondeu: Jô, Deus estava em Auschwitz. O Jô Soares: mas como? Tanta gente morreu lá. Houve uma repórter, uma jornalista ateia que esteve aqui e escreveu um livro, Onde Estava Deus em Auschwitz, usando isso como argumento para não acreditar em Deus. E Viktor Frankl respondeu: ela esteve em Auschwitz? O Jô Soares riu e falou assim: não, ela era muito nova. E depois de uma gargalhada do auditório, Viktor Frankl falou: mas essa é a diferença. Ela estudou sobre Auschwitz. Eu estive lá. E Deus estava lá comigo. Lembra o que eu falei ontem da questão do sofrimento? Geralmente as pessoas que usam o sofrimento para dizer que Deus não existe, não são as pessoas que estão realmente sofrendo. São as pessoas que estão filosofando sobre o sofrimento. Não é à toa que nos países mais pobres da África e da América Latina, eu encontro tantas pessoas correndo para a religião, e nos países mais ricos da Europa e América do Norte, eu encontro as pessoas correndo da religião. Deveria ser o contrário. Se o sofrimento é um grande argumento para a não existência de Deus, os maiores grupos de ateus deveriam estar na África. E não me venha com a ideia de que, não é porque eles são muito intelectualmente pequenos para serem ateus. Não, senhor. Eu tenho uma grande lista de intelectuais do mais alto estilo que eram crentes. Crentes piamente em Deus. Sir Isaac Newton, Blaise Pascal, apenas para citar alguns. Louis Pasteur. Bom, pessoal, e para terminar, embora você sabe que tem um debate sobre Einstein. Einstein não acreditava necessariamente no Deus da Bíblia, é bom deixar isso claro. Alguns pensam que Einstein era ateu. Até foi publicada uma recente carta de Einstein. Mas Einstein não era ateu. Eu não posso dizer que Einstein era crente. Mas no mínimo no Deus de Aristóteles, Einstein acreditava. E ele mesmo afirmou: encontrar a resposta para o sentido da vida significa ser religioso. O mais último ateu que deixou de ser ateu, Anthony Flew. Anthony Flew foi quem, não sei quem estudou filosofia, eu estudei Anthony Flew quando eu fiz faculdade de filosofia. Anthony Flew foi um dos grandes filósofos vivos do século XX e pedaço do século XXI. Estava do lado de grandes Heidegger, de grandes teólogos, de filósofos respeitadíssimos do mundo inteiro, e ateu convicto. No final da sua vida, Anthony Flew passou a acreditar na existência de Deus e na ressurreição e divindade de Jesus. O interessante, ele morreu agora há 2 meses, que quando o próprio Richard Dawkins lamenta no livro Deus no Delírio, por que um homem do calibre mental de Anthony Flew se tornou crente. E sabe o que começaram a dizer? Que era a questão da idade, que Anthony Flew estava agora ficando gaga. E o Anthony Flew, com bom senso de humor, respondeu: eu não entendo esse pessoal. No passado, várias vezes eu mudei de ideias quanto aos meus conceitos filosóficos e nunca disseram que eu estava louco. Mas o dia que eu mudei os meus conceitos quanto à existência de Deus, disseram que eu estava caduco.
Eu aprendi que na academia eu posso mudar qualquer conceito em filosofia que eu não vou ser apedrejado. Eu só não posso acreditar em Deus. Segundo, disseram que eu estava caduco. Há um mês atrás, journals, revistas indexadas, revistas acadêmicas, publicaram artigos científicos meus. E apenas em um mês eu fiquei caduco porque anunciei que creio em Deus. Deixe-me terminar a minha palestra agora. Dostoiévski, autor dos Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, ele achou interessante que se o sofrimento é um grande argumento para não aceitarmos Deus, é curioso que nem as maiores tragédias nos fizeram desistir de Deus. O sofrimento no mundo está acabando ou está aumentando? Mas curiosamente, a crença em Deus não desapareceu. Se Deus fosse uma hipótese absurda, nós já pararíamos de acreditar nele há muito tempo. E na última parte do meu sermão, quero contar uma história para vocês. Essa jovem que vocês estão vendo aqui chama-se Helen Keller. E ela que está aqui do outro lado, Annie Sullivan. A história de Helen Keller é simplesmente fantástica. Com menos de um mês de idade, Helen Keller foi acometida de uma alta febre e o bebezinho ficou cego e surdo. Como ela ficou cega e surda, Helen Keller nunca pôde aprender a falar e nunca escutou uma palavra. No início, Helen Keller ficava batendo nas coisas, dando apenas urros. Não que ela tinha problema com a fala, mas como ela não aprendeu a ouvir, ela não aprendeu a falar. Então ela ficava dando urros. Aliás, um parênteses sobre a evolução. Vocês sabem que a capacidade de falar é algo que só vem por aprendizado, né? A fala não é algo instintivo. O ser humano aprende a falar. E um dos grandes mistérios para a evolução é, se não existe Deus e viemos apenas por uma evolução sem Deus, como a humanidade passou a falar? Quem ensinou a humanidade a falar? Fala só vem por aprendizado, não é instintivo. Por isso a Helen Keller não falava. Pensavam que ela era louca. A família ficava angustiada porque ela batia os pratos, dava um prato de madeira para ela, que ela quebrava toda a louça da casa. Até que essa mulher, Annie Sullivan, tentou o impossível. Ela se tornou a babysitter, a babá de Helen Keller. E durante mais de 30 anos, ela lutou para fazer o impossível. Fazer Helen Keller se comunicar com o mundo exterior. E ela conseguiu. Por exemplo, como você vai ensinar um cego e surdo a ler? A primeira coisa que ela fez, ela pegava a mão de Helen Keller, colocava na água. Depois ela pegava a mão da Helen Keller e levava em sua própria boca e falava, água. Pedra, pedra. E assim ela ensinou Helen Keller a ler lábios, mesmo sem poder enxergar. Helen Keller colocava a mão na boca da pessoa e entendia o que a pessoa estava falando. Pouco, ela ensinou Helen Keller a falar. Pouco, ela ensinou Helen Keller a se comunicar com o mundo exterior e se graduar em letras. Helen Keller fez faculdade. Essa é a foto da formatura dela. Pouco, ela ensinou Helen Keller a ser uma palestrante. Helen Keller também aprendeu a escrever. Esta é uma carta com a letra da própria Helen Keller para um tal senhor Rogers. Esse aqui, Mark Twain. O escritor Mark Twain veio conhecer Helen Keller. Caruso veio cantar para ela. Graham Bell também veio conhecer Helen Keller. Não, esse era Caruso, o anterior que era Graham Bell. Caruso cantou para ela. E o mais extraordinário, tem um dos livros de Helen Keller chamado My Religion, onde ela conta que as pessoas ficavam curiosas sobre ela. Por exemplo, antropólogos e psicólogos do mundo inteiro queriam conversar com ela. Quer um exemplo de uma pergunta que todo mundo queria fazer? Como era o sonho de Helen Keller? Porque não tinha imagem nem som. Como ela sonhava? Não tinha imagem nem som. E das várias perguntas, várias vezes perguntaram para ela, e Deus? Porque ela era muito religiosa. Helen Keller era muito religiosa. E perguntaram, a religião você aprendeu com Annie Sullivan, não é? E um pastor de uma igreja batista que ela foi uma vez, ela falou assim, não.
Annie Sullivan me ensinou tudo o que eu sei, menos a minha religião. Ele falou, mas como? E Helen Keller respondeu, isso está nesse livro, My Religion. Eu já sabia que Deus existia. Eu só não sabia que Ele tinha esse nome. No meu silêncio, eu senti um companheiro comigo. Eu falava com Ele. Eu só não sabia que Ele tinha esse nome. Ela aprendeu a falar. Ela aprendeu a sentar, a se vestir. Mas ela não aprendeu sobre Deus. Ele estava lá. Porque existe um vazio com a forma de Deus no coração do homem. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Também existe um vazio com a forma de homem no coração de Deus. E eu espero em Cristo Jesus que você preencha esse vazio. Porque a vida sem Deus é uma desgraça. E se existe uma oração que até um ateu poderia fazer, esta oração é: Senhor, que Tu existas, por favor.